Bolacha News. Fala galera, estamos aqui em mais um Bolacha News da semana 22 de abril a 28 de abril, com notícias quentíssimas. Eloy Casagrande é o novo baterista do Slipknot. Eu fico muito triste, cara, assim tá vendo, filho da puta! Bring Me The Horizon traz seu show para o Brasil, acompanhado de Motionless in White, Spirit Box e The Plot in You. Rock in Rio anuncia o dia do rock. Vamos conferir quais são as bandas que o Rock in Rio trouxe. E também Black Pantera lança o seu novo single do seu novo disco, que sairá este ano ainda. Tudo isso e muito mais hoje no Bolacha News dessa semana. Confere aí. Bolacha News. É do Brasil! É isso aí. Suposto Eloy Casagrande se apresenta com Slipknot pela primeira vez. A banda Slipknot, ela marcou seu retorno aos palcos neste ano, na noite de quinta-feira, dia 25 de abril, com um show memorável no Pep e Harriet's, em Pioneer Town, na Califórnia. A apresentação, além de ser a primeira do ano para o grupo, também serviu para apresentar ao público o tão aguardado novo baterista. Após a saída de Jay Weinberg, que se juntou ao Suicidal Tendencies recentemente, os rumores sobre a identidade do novo membro da banda se tornaram, digamos assim, um frenesi na internet, né? Mas ficou principalmente em cima do Eloy Casagrande. As especulações se confirmaram durante o show. Eloy estava por trás das baquetas, entregando uma performance impecável e enérgica que incendiou a plateia. A recepção dos fãs ao novo baterista foi extremamente positiva. Nas redes sociais, muitos elogios foram direcionados à performance de Eloy, com muitos o chamado de baterista perfeito, digamos assim. A empolgação com a nova formação é evidente e a experiência para o futuro da banda só aumenta. Fala aí, Thiagão, o que você achou do suposto Eloy Casagrande começando a sua carreira agora com o Slipknot? Ai, mano, que vontade de chorar, velho. De chorar aqui. Eles estão deixando a gente sonhar! Coisa mais linda do mundo, velho. Ele Foda. na bateria do Slipknot, arrebentando, cara, mandando muito. Puta, cara, sem palavras, assim. A gente já viu muitos vídeos sobre a performance do Eloy aí ao longo dos últimos dias. Sim. A gente postou bastante coisa no Instagram do Bolacha, inclusive. Bastante gente reagiu, agradecer a todo mundo aí que reagiu e mandou salves e mensagens lá nos vídeos. Mas, cara, não sei, cara, chega a ser meio quase que surreal, assim, você imaginar um brazuca aqui da nossa terrinha pilotando a bateria mais foda da maior banda de metal da atualidade, cara, não tenho o que dizer, é surreal, cara, maravilhoso. Cara, fazia muito tempo que eu não ficava empolgado com alguma coisa do Slipknot, assim, de verdade, cara, eu acho que dos últimos anos do Slipknot, essa foi a notícia que mais trouxe um pouco de energia para renovar um pouco os ânimos da banda, né, cara? Porque afinal de contas, os últimos anos do Slipknot têm sido meio turbulentos. Mas para nós brasileiros, a entrada do Eloy foi um negócio que chamou muita atenção. E o Eloy é muito foda, né, cara? E o que eu acho massa é essa repercussão da galera, né? Claro que o Slipknot ainda não confirmou oficialmente a entrada do Eloy, né? Assim, não oficialmente é o Eloy o baterista da banda. Porém, contudo, entretanto, vamos lá, né, cara? A gente sabe que, pelo que deu pra ver no show, uma série de especulações ali, né? Uma série de pessoas fazendo, digamos assim, vídeos investigativos sobre as tatuagens e o jeito de tocar e o trapézio dele. Você é investigador, você é CSI. Cara, não tem como negar que é ele. Né? Então, assim, acho que é muito legal o Eloy Casagrande estar fazendo parte dessa história do Slipknot. E é o que todo mundo tava esperando, né, cara? Ver o Eloy junto dessa nova fase do Slipknot, aí comemorando aí seus 25 anos de
do primeiro disco, né? Trazendo aí o Knotfest pro Brasil, inclusive, a gente vai ver o Eloy tocando no Slipknot no Knotfest, isso é muito foda. Talvez agora o Knotfest dê certo, né? Então vamos esperar pra ver aí quais são as próximas novidades em relação ao Eloy no Slipknot. Acho que eles vão revelar ou vão deixar a galera, tipo, sei lá, cara, fazendo teorias conspiratórias? Vai ficar no vácuo, a galera vai ficar no vácuo. Ao longo dos tempos, esse mistério vai sendo revelado e tal, mas, cara, não tem o que dizer, né? Até teve um comentário lá num dos posts que a gente fez no Instagram, que o nosso amigo falou bem assim: se esse aí não é o Eloy Casagrande, eu sou uma Kombi. É Danone? É Danone? Não, é maconha, bora ali. Então, cara, não tem como não perceber que é ele, efetivamente. Tem o lance das tatuagens, tem o lance da maneira como ele toca, como ele se movimenta no tocar. A bateria da cama, até chora, né? A bateria chora até de tanta violência que o Eloy aplica na bateria. Mas, cara, estamos realmente muito empolgados com essa nova fase do Eloy. O Jay saiu meio que sem muita explicação, o porquê da saída dele. O Slipknot vinha numa leva de álbuns muito repetitivos, assim, né? Não tinha grandes novidades. E para nós, efetivamente, essa questão do Eloy brasileiros, para nós brasileiros, isso aí realmente é um negócio que vai chamar muita atenção e vai chamar muita gente para ir no Knotfest também, com certeza. É isso aí, agora é esperar para ver, né, cara? Boa sorte, Eloy, boa sorte, Slipknot, e contem sempre conosco. Com certeza. Bolacha. Deus. Bring Me The Fest. Bring Me The Fest, exatamente. Bring Me The Horizon traz show inédito ao Brasil com Motionless in White, Spirit Box e The Plot in You. A banda britânica de metalcore está de volta ao Brasil para uma apresentação inédita e, a princípio, única, em show em estádio. Vai ser lá no Allianz Parque, dia 30 de novembro, em São Paulo. Eles não vão vir sozinhos, obviamente, como eu falei, eles vêm junto com Motions in White, que inclusive era uma das bandas que iria se apresentar no Knotfest em 2022 e cancelou no último momento. Também com eles vem Spirit Box e The Plot in You. É um show realmente imperdível aí para fãs de metalcore aí, né, seu Jeff? Pois é, cara, vamos falar assim que o que esse show tá trazendo, vamos pegar de cara já, né? 3 grandes bandas, né? Que era Bring Me The Horizon, Motionless in White e Spirit Box. Uma banda que tá surgindo, que é muito poderosa, e a gente vai ouvir falar bastante ainda sobre ela, que é The Plot in You. Então são 4 bandas já interessantes. O que o Knotfest vai trazer pra dar de frente com isso, hein, cara? Pois é, já cara. Não terá Korn, não terá Spirit Box a princípio, né? Porque vai estar tocando com Korn na data nos Estados Unidos, e não vai ter, assim, as opções estão acabando aí, Slipknot. O que você vai trazer pra gente aí no Knotfest, além do Eloy Casagrande, né, que a gente já falou. Mas eu acho muito legal, cara, eu acho legal que essas bandas grandes, elas geralmente trazem bandas, vamos dizer assim, menores, mas que já estão com um público bem consolidado, e eu acho que é um show aí que vai competir bem legal aí, cara, com o Knotfest, hein. É no Allianz Arena, né, dia 30 de novembro. No mesmo lugar, inclusive, que vai ser o Knotfest, né? Isso. O ingresso é um ingresso que, digamos assim, ele tá razoavelmente num preço padrão de festivais, né? A inteira pra pista tá em torno de R$700, né? Enfim. Cara, mas eu acho que é um show legal que eu acho que vale a pena a galera curtir. E principalmente vai trazer um pouco de mudança, vamos dizer assim, talvez pro que a gente estava esperando pro Knotfest também, né? Então, não sei, cara, vamos ver o que rola por aí no Knotfest. Realmente, cara, essas são 4 bandas aí que caberiam tranquilamente no line-up do Knotfest e não vão participar, obviamente, né? Vão ter um evento só deles. Acho legal o fato de ter um evento só deles, porque
meio que define um pouco mais o tipo de público que vai pro show, pro Bring Me The Fest, digamos assim. Esse não é o nome oficial, mas foi uma boa sacada. Mas tira um pouco o público do metal mais tradicional e traz esse público mais do metalcore, do metal mais moderno, né? Mas realmente, cara, tá um pouco preocupante a questão do que o Knot Fest vai trazer aí pra gente. Por enquanto, só Slipknot presente no evento nos 2 dias, fechando as 2 noites. Vamos ver o que será, né? Para quem quiser buscar aí os ingressos para esse evento do Bring Me The Horizon, Motionless in White, Spirit Box e The Plotting You, é só acessar o site da Eventim. Ele tem todas as informações lá, os preços, para quem tem meia entrada aí, corre, que normalmente esgota rápido. E é isso aí, é um evento bacana aí, tem muitos shows sendo confirmados agora para o final desse ano, espero que não tenha um conflito de agenda aí também, né? Vamos ver o que a gente vai ter que escolher pra ver e o quanto de dinheiro que a gente vai gastar nesse fim de ano aí, né, cara? Bolacha News. Dia do Rock. Hoje é dia de rock, bebê. Ou não. Talvez. Pode ser. O Rock in Rio 2024 anuncia quais são suas atrações para o Dia do Rock. O Dia do Rock no Palco Mundo vai acontecer no dia 15 de setembro. E as principais atrações são Avenged Sevenfold, Journey, Evanescence e também contaremos no palco Sunset com Planet Hemp, Barão Vermelho, com a participação inclusive da Pitty. Então assim, é um dia do rock com uma banda nova, Avenged Sevenfold, uma banda clássica, que é o Journey, Evanescence também fazendo ali um meio de campo entre o pop e o gótico e o new metal dos anos 2000, e o Planet Hemp e Barão Vermelho trazendo ali um pouco da brasilidade, né, para o Rock in Rio no dia 15 de setembro. O que você achou aí, Thiago, desse dia do rock? É rock mesmo? Ah, cara, rock né? Mas não sei, cara. Achei um pouco fraco, assim, pelo tamanho do... Não, sem querer julgar as bandas, sem falar mal das bandas nem nada, mas pro tamanho do Rock in Rio, eu acho ainda que vai ter mais bandas sendo inclusas aí nessa janela aí. Talvez um headliner mais forte, porque a ideia até então é colocar o Avenged como headliner, né? Eu não sei seria se cabe, na sequência o Avenged, Evanescence, Journey, Paralamas, abrindo o palco mundo, né? Aí no palco Sunset, quem fecha a noite é o Deep Purple, aí o Incubus, não me pergunte, Plant Hemp com Pitty e abrindo a noite o Barão Vermelho, né? Então Sunset fecha com Deep Purple e o mundo fecha com Avenged Sevenfold. Cara, e o engraçado ainda que, por exemplo, Incubus e Evanescence tem muito mais ouvintes mensais no Spotify do que Avenged Sevenfold, por exemplo. Então, se você for pensar na popularidade, essa ordem tá um pouco atravessada, assim, né? Não sei, cara, tá esquisito. Eu não me senti muito confortável com essa divulgação, não. Eu acho que deve ter alguma coisa por vir ainda, não é possível. Cara, e eu acho a escolha horrível, né? Tipo, você vê, o Incubus vai tocar antes do Deep Purple, que é uma banda mais do rock clássico, e aí lá no final eles jogam Journey pra tocar antes do Evanescence e do... Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Do Avenged Sevenfold. Eu não consigo entender o Rock in Rio, cara. Eu não consigo difícil. entender o Rock in Rio. Parece que eles jogam pra uma criança de 6 anos aleatoriamente, assim, ó, pega, escolhe aí o que você vai fazer. Aloha! Tira no bonezinho a banda que vai abrir e pronto, assim. Cara, é óbvio isso, assim, sabe? Os fãs do Deep Purple, cara, eles são pessoas idosas, eles não podem se deslocar de um palco pra outro pra ver o Journey, entendeu? Eles têm que ficar no mesmo lugar. Então, assim, eu não consigo entender, cara, essa lógica do cara ter que ver Journey
e depois ver o Evanescence, e depois ver a Avenged Sevenfold, sendo que ele pode ver tudo no mesmo palco. Eu não entendo, assim, sinceramente, o Rock in Rio é um festival que é extremamente complicado de entender, cara, e ele deixa muito a desejar em muitos aspectos, assim, enfim, cara, eu nessa consigo questão entender, de distribuição de bandas e tudo mais, o Rock in Rio até tá com uma proposta esse ano de fazer o palco Sunset um palco maior, né? Maior do que foram nos últimos eventos que foram apresentados. Mas mesmo assim, ele pode até ser maior, mas ele continua sendo um palco secundário. E realmente colocar Deep Purple e Journey em palcos diferentes, sendo que eu entendo basicamente que eles atendem o mesmo público, cara, Sim. não faz o menor sentido, cara. Seria muito mais lógico colocar ali o Journey abrindo pro Deep Purple, ou ao contrário, num palco Sunset, jogar o Incubus ali junto com o Evanescence, que tem uma lógica um pouquinho mais próxima, mas o Rock in Rio é dessas, né? Eles gostam de dar essas pisadas de bola e é esquisito pra cacete, pra falar a verdade. Ai, cara, sei lá, boa sorte pra quem vai aí, mas eu prefiro acompanhar na TV sem ter que ficar andando 2 km de um palco pra outro pra ver esse tipo de banda aí. Enfim. Agora a gente já tem que ficar aguardando, né? Ver se vai sair mais bandas, ver se vai sair um dia do metal, talvez, um negócio mais pesado. Eu acho que a cota do rock deve ser isso aí mesmo. Vai que, mas, de repente, sei lá, Metallica abre pro Ed Sheeran, né? Vou adorar, vão nessa gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Por que não, né? Bolacha. Deus. Traz o bairro todo. Black Pantera, meus amigos, retorna com um novo álbum e single eletrizante chamado Provérbios e marca o início de uma nova era. A banda brasileira de rock Black Pantera está de volta com um novo álbum e um single foda, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, Foda, senhoras e senhores. senhoras e senhores. Foda, senhoras e senhores. Deu pro nós! Que marca o início de uma nova era em sua discografia. O disco, ainda sem título oficial, tem lançamento previsto para daqui a pouquinho, ainda no primeiro semestre de 2024, e promete surpreender os fãs com uma sonoridade inovadora e muito madura. Provérbios, um primeiro gosto do novo som. O que você achou do single aí, seu Jeff? Ah, foda, né, cara? Black Pantera é foda, cara. Nossa, É uma mano, banda aí essa que... vai ser surreal daqui uns tempos, hein, cara? O potencial que esses caras têm é muito absurdo, cara. Cara, e você sabe que é uma parada que eu acho engraçado, assim, cara? Esse que é o ponto, né? Não é o primeiro lançamento dos caras, os caras já estão na estrada aí faz uma cara, tá ligado? Há mais de 10 anos a banda existe. Tem, músicas absurdamente fodas, assim, cara, e como pode, né, cara, o mercado da música não conseguir valorizar esse tipo de artista, né, cara? Mas enfim, a gente tá valorizando aqui, é uma banda foda pra caralho. Se você nunca ouviu Black Pantera, mano, vai ouvir Black Pantera, sabe? É foda pra caralho, assim, é a banda que tem a mensagem que o Brasil precisava, e esse novo single deles, né, chamado de Provérbios, né? Traz referências à cultura pop, né, com Miles Morales. É um som meio metal hardcore, assim, cara, e fala sobre a questão afro-latina. É muito foda, assim, né, cara? É uma banda que é uma banda necessária, cara, uma banda que é uma banda proeminente pra caramba nesse cenário. Acho que é uma banda, assim, avant-garde nesse sentido de trazer temas que não são discutidos, questão do racismo, questão da latinidade, questão da periferia, mas num som metal, né, pra tirar e empurrar um pouco aquele conservadorismo escroto que o metal tem, né, cara, aquela coisa europeia, branca, colonizadora que o metal tem. Então, vida longa Black Pantera, vocês são foda, cara, que a banda continue lançando e fazendo o que eles fazem, porque realmente é uma banda que é necessária pro Brasil, cara, e assim, precisa ter notoriedade mesmo, e mais do que o Eloy e o Slipknot, contem sempre com a gente. Com certeza, cara, o som deles é animal.
Esse single que foi lançado é muito bom, cara. Ele tem uma sonoridade absurda. Ele traz um pouco dessa promessa que eles têm com relação ao novo álbum, de trazer um som bem tribal, digamos assim, né? Eles querem misturar esses elementos do tribal e trazer essa sonoridade pesada de hardcore, de punk, de metal bruto, cara, então incrível, assim. E inclusive eles divulgaram recentemente a capa do álbum, né? O álbum que eles vão lançar aí daqui a pouquinho, que é uma referência aí àquela foto lendária dos Panteras Negras na escadaria do Tribunal da Corte de Auckland em 1968. Então essa questão histórica da banda é muito importante, ela é realmente necessária na atual circunstância do Brasil e principalmente dentro da cena do metal. Ainda tem muita gente com a mentalidade conservadora, burra e estúpida nesse mundo do metal, e é justamente isso que a gente está buscando quebrar, e Black Pantera tem que ser ouvido e aclamado por todos nós brasileiros, porque eles são muito foda. Isso aí, mano. Força ao Black Pantera e vida longa, cara. Contem com a gente. Bolacha News. E é isso aí, galera. Encerramos mais um Bolacha News. Se você gosta do nosso conteúdo e quer ficar por dentro de tudo que a gente está trabalhando em termos de notícias, não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de compartilhar e não esqueça também de ativar as notificações para não perder conteúdo novo. Além disso, também nos siga no Instagram, no @bolachamolepodcast. Estamos também no Twitter, no @bolachamolepod. Você pode também nos mandar um e-mail no bolachamolepodcast@gmail.com. E estamos também agora no TikTok, fazendo dancinhas no TikTok, no @bolachamolepodcast. Nós temos também o nosso Apoia-se. Se você conseguir apoiar a gente, o Thiago vai fazer uma dancinha muito legal. Beleza? É lá no apoia.se/bolachamolepodcast, com o valor de uma sapatilha de bailarina quebrada e furada por mês. Você consegue apoiar a gente para a gente continuar com esse projeto, que é um projeto que a gente tenta manter a muito custo. Valeu? É isso aí, galera. Encerramos por aqui, então. Agradecemos aí a sua audiência e até a próxima. Valeu! Falou, galera. Boa semana para todo mundo. Se cuidem.